Quiero llamar a nuestro amado supervisor Paulo Roberto, que estará administrando en este lugar. Agradecemos mucho al Señor por su vida, un hombre dedicado a la obra del Señor con toda su familia, y estaremos muy atentos para recibir el mensaje de Dios para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Shalom, amado. Aleluia, graça e paz, amada igreja. No mais Aleluya, poderoso gracia y nome de paz, amada Jesus. iglesia, en el más poderoso nombre de Para mim é Jesús. mais motivo Para mí es más de adorar o un, Senhor por essa oportunidade un a qual Ele motivo tem nos para dado adorar al mais uma Señor por esta vez. oportunidad Amém. que nos ha dado más de una vez. Amén. E hoje eu queria compartilhar com a amada Y igreja, hoy quería compartir con vosotros, dando amada iglesia, continuidade dando àquela continuidad sequência que nós iniciamos há mais ou menos um mês atrás, a aquella secuencia que que empezamos iniciou com hace a más o menos un mes ministração que atrás, tinha por tema que outro comenzó con la evangelho. administración Amém? que tenía por tema Então otro essa evangelio. é Amén. basicamente a terceira parte. Nós Es básicamente esta la tercera parte, buscamos que o Senhor y nos ajude mais uma nosotros vez buscamos nesse que el dia. Señor Amém? nos ayude una Antes vez más de en este iniciar día. essa Amén. mensagem, eu queria Antes de iniciar retornar um este pouco mensaje, às duas primeiras quería partes, retornar un para que a gente poco possa estar na a las dos mesma primeras página. partes para O profeta do que Senhor sempre fala isso, né? todos Amém. puedan estar en la Louvado misma seja Deus. página. El profeta Mas eu del quero que Señor os siempre amados dice eso, ¿verdad? deixem Amén. a Alabado sea el Bíblia Señor. aberta em Hebreus Pero yo quiero capítulo que 11. los Amém? amados Essa dejen la terceira palabra de Dios parte abierta en Hebreos capítulo 11. dessa Amén. En ministração esta tercera tem por parte tema de esta qual fé administración, você tem. que tiene por tema Amém? E isso, amados, ¿cuál é fe muito usted tiene? importante. Y eso, amados, Eu quero es muy ler importante. Judas, Yo quiero leer porque eu estava Judas meditando com o Senhor numa outra porque yo estaba mensagem, meditando con el que Señor talvez numa en próxima otro oportunidade mensaje, nós compartilharemos com os amados, que tal vez en que otra tem por próxima oportunidad podamos tema o compartir con los lavrador, amados, que a tiene por tema videira e eu. Amém? el Baseado em labrador, João la capítulo vid y 15. yo, basado en Mas, Juan meditando capítulo nessa 15. mensagem, Pero eu meditando en lembrei este de Judas, mensaje, que eu vou ler agora, yo me acordé de Judas, Judas, que voy a verso leer ahora. 3, Judas que diz assim: Amados, embora eu 3, que dice tivesse así: muito Amados, ansioso por la por gran escrever solicitud acerca da salvação que que tenía compartilhamos, de escribiros acerca senti de nuestra que común era salvación, necessário me ha escrever-lhes, sido necesario insistindo escribirlos, que exhortándoos batalhassem pela que fé, contendáis de uma ardientemente por la vez por fe todas que ha sido confiada una aos vez santos. Amém? dada a los Então, santos. Amén. meditando nisso, eu quero Entonces, compartilhar com os meditando en amados, eso, antes dessa ministração, yo que é quiero baseada compartir con em los João amados, capítulo antes de la 15, essa administración, que es que é baseada basado em Hebreus en capítulo Juan 11. capítulo Amém? 15 Qual fé você tem? y se Mas basa antes en Hebreos disso, nós capítulo falamos 11. na primeira Amén. ¿Qué fe ministração usted que tinha tiene? por tema Pero outro antes evangelho, de esto nosotros hablamos de la administración que que tenía por nós tema vivemos otro nesse tempo, nos evangelio. finais dos tempos, como a Bíblia Que nosotros declara, vivimos en este tiempo, e que há en los finales de los outro tiempos, como la evangelho. Biblia declara, que hay Desde otro lá do céu, evangelio. quando Lúcifer, que Que foi ya ministrado desde de allí, uma en forma el muito cielo, cuando excelente aqui Lucifer, na semana a passada, através da quien Bispa Cidinha, que era fue chamado algo Filho da muy Luz, ministrado a través de de la amém? arzobispa Sidiña, Que se tornou que fue trevas. llamado Hijo de la Luz, Desde o amén, céu, já que él houve um outro se evangelho que tornó passou pelo tinieblas. Éden, na Y queda desde do el cielo homem, ya e hubo que otro veio por evangelio que pasó gerações por de el Edén gerações en la até caída del chegar ao dia hombre de hoje, y que nos se transmitió últimos generación tempos, a generación amém? hasta A llegar al qual día de nós hoy, vivemos. en los últimos tiempos. Amén. E que En el esse cual outro nosotros evangelho vivimos. iria adentrar na Y igreja, que ese otro evangelio amém? iría a entrar en la E iglesia. iria Amén. perverter a muitos. Isso nada mais é Y que que iría a a pervertir a apostasia, muchos. o abandono da fé. Eso Todos es nós ouvimos muito acerca da nada más que apostasia, amém? apostasía, el abandono de la fe. E apostasia Todos significa escuchamos o mucho sobre la abandono da apostasía. fé. Amén. Y la E a apostasía ferramenta significa el para abandono de isso la fe. veio Y com la fe outro evangelho. y la herramienta para Segunda esto Pedro, vino con otro capítulo 2, evangelio. Segunda de Pedro, Pedro descreve capítulo isso, 2. amém?
Pedro Que describe diz assim: esto, no passado surgiram falsos profetas no meio do que dice povo, como así: en também el pasado surgirão había entre falsos vocês profetas entre el falsos pueblo, como mestres. también surgirán Estes falsos entre introduzirão vosotros maestros. secretamente. Estos Amém? introducirán Marquem na sua Bíblia, secretamente, secretamente. amén, márcalo en Heresias su Biblia, secretamente, destruidoras, herejías chegando a negar o soberano destruidoras, que os resgatou. Aleluia. llegando a E em negar al 2 soberano que los Timóteo, rescató. Aleluya. En segunda de ele fala num Timoteo, outro, num outro parâmetro, numa outra ótica. él 2 habla en Timóteo otro fala parámetro, assim, en otra verso óptica. 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, habla verso así, en 4, verso 4. verso 3, aliás. Pois virá o tempo Capítulo em que 4, não verso 3. suportarão a sã doutrina. Ao Porque vendrán contrário, tiempo como cual no tendo soportarán la comichão sana nos doctrina, ouvidos, sino que teniendo comezón de juntarão oídos, mestre para conforme a si sus propios mesmos, deseos, segundo seus acumularán próprios para desejos. sí Eles se maestros. recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, em outras versões está fábulas. Vocês, Y porém, otra versión dice, seja y moderado apartarán em sus oídos de tudo, la verdad. suporte os Pero sofrimentos. tú, sé sobrio en Observe, todas las amados, cosas, sufre peguem essa palavra, penalidades, haz suporte el os trabajo, sofrimentos. Amém? Por que aqui Paulo ele soporten el coloca sufrimiento. isso em relação ¿Por qué aquí àqueles que, Pablo como coloca quem tem esto en comissão nos ouvidos, relación juntariam mestre con para si? aquellos que como los que tienen Porque esses não como suportariam os sofrimentos que o de la oreja, verdadeiro reunirían así? evangelho, o Porque no evangelho soportarán el eterno, a sufrimiento cruz de que el verdadero Cristo. evangelio eterno, la cruz de Aleluia. Cristo, Sejam moderados em lo que tudo, esto trae, suporte os aleluya. sofrimentos, faça a obra de um Sean moderados en evangelista, todo, soporten sufrimiento, cumpra hagan obra completamente de o seu evangelista, ministério. E a gente viu cumpla completamente su nessa primeira ministerio. ministração Y um outro vimos en evangelho, este que esse primero, evangelho en foi esta primera baseado em administración, Mateus otro capítulo evangelio, 4. que este evangelio fue basado Quando o en próprio Mateo Satanás capítulo 4, se achega a Jesus cuando e el propio começa a Satanás tentar se Jesus, eu acerca a não vou ler, Jesús só vou y citar, empieza começa a a tentarlo a tentar Jesús. Jesus Y no voy a leerlo, solo voy com a a própria citar, palavra. empezaré a intentarlo. Amém? Jesús. Empieza a tentarlo a Jesús con la E propia aqui palabra. a gente Amén. viu que basicamente Y aquí la esse gente outro ve evangelho, que básicamente ele fala assim: se você é ese filho de otro Deus, evangelio, él dice así, aleluia. si usted es Se hijo de você é Dios, filho de Deus, você não aleluya, pode sofrer. si usted es hijo de Dios, Se você é filho no de puede Deus, você sufrir. não pode passar necessidade. Não pode acontecer nada de ruim na Si sua usted es vida. hijo de Dios, no puede pasar Se você é necesidades, filho de Deus, no puede você suceder tem que nada ser malo en su próspero, vida. você Si tem que usted es el ser hijo de um Dios, homem completamente usted tiene que ser abençoado com as próspero, bênçãos tiene que ser un celestiais. hombre completamente bendecido con las E nós bendiciones vimos de la que tierra. Jesus, Amén. ele traz Y vimos que Jesús, o que é o verdadeiro evangelho. Amém? Él Depois os trae lo que amados es el podem verdadero evangelio. marcar e Amén. rever na casa de vocês. Luego Mateus los capítulo amados 4, pueden a partir do remarcar verso 1 ao y 12. ver Mateo Amém? capítulo Ao 4 10, aliás. a partir del versículo Louvado 1 seja al 12. Deus. Amén. Depois a gente, na O a las segunda 10 en parte, efecto. da Alabado última sea el vez que nós Señor. estivemos aqui, Entonces, haremos la continuando segunda parte, la última vez que estuvimos aquí, essa mesma linha, nós continuando falamos do esta dilema misma do línea, jovem rico, hablamos baseado em Lucas capítulo del 18. dilema del joven rico, Amém? Os amados lembram? basado en Lucas capítulo Aquele 18. jovem rico Amén. nos ¿Se mostrou acuerdan, amados? algo muito Aquel importante joven que rico nos todos nós mostró algo muy passamos, importante vivemos. Ele foi que até todos nosotros Jesus, pasamos y vivimos. ele reconheceu Él fue hasta Jesus Jesús, e ele foi com él reconoció a a Jesús motivação certa a princípio. y él Mestre, o que fue con la farei para herdar a vida motivación eterna? adecuada al Ele disse. principio. E o Maestro, Senhor ¿qué debo olhou para hacer para ele dar la e vida começou eterna? a conversar Aleluya. com ele, falou: Y el "Você Señor cumpre miró isso, para él isso, 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 y isso. Eu falei: "Tenho comenzó a cumprido hablar isso con él desde a minha y le dijo, mocidade". usted cumple esto, 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 Mas esto y esto y Jesus esto. vira para ele e fala assim: Le "Falta dijo, ainda lo uma. está haciendo de mi juventud. Y Jesús mira para él y le Vá, dice, vende tudo todavía que falta una tens, cosa. dê aos pobres e Ve, vem e me vende siga". todo lo que tienes E nós entendemos que o verdadeiro evangelho, y sígueme. ele Y não nosotros vai entendemos que te el verdadero tratar evangelio, de uma forma aparente, Él de no uma te va a forma tratar de una forma superficial. aparente, O de verdadeiro una forma evangelho, ele traz superficial. consigo entrega El verdadero total, evangelio que renúncia. trae consigo E nós entrega vimos naquela total, ministração que de renuncia. fato, qual é de fato o Y vimos tesouro en do esa seu coração? administración lo que Qual de é a hecho, ¿cuál es la motivação realidad del tesoro de do tu seu coração corazón? ¿Cuál es la verdadeira? motivación
de tu corazón, la verdadera Todas essas motivación. ministrações, Aleluya. amados, estão no canal do ministério, assim como Todas las outras administraciones, ministrações. amados, están en el canal de Eu novamente ministerio, así quero como otras encorajar a administraciones. todos que Yo vão lá, nuevamente quiero ouçam, animarlos assistam, a vejam de todos que novo, vayan allí, que vejam mais uma escuchen, vez. Amém? que vean de Isso nuevo, tudo que é lo para o vean más de nosso una próprio vez. crescimento. Isso nos ajuda mais. Então, todas essas Eso es todo para administrações nuestro estão lá. crecimiento, amados. E nessa terceira Entonces, todas las parte, administraciones están allí. eu quero Y en esta falar tercera parte, acerca yo quiero hablar de algo que é essencial acerca para nossas de vidas. algo que es Amém? esencial para nuestras vidas. Quero iniciar em Mateus capítulo 13. Quiero Dando iniciar en continuidade a esse Mateo capítulo entendimento, 13, esse dando continuidad a este encorajamento, entendimiento, né, dos amados gastarem tempo com o de Senhor. darles aliento, ¿verdad? Mateus capítulo 13, e a gente já vai chegar Mateo no verso capítulo principal, 13. no texto principal, que é Hebreus capítulo 11. Ele diz assim, ó, ele vai contar a Él dice parábola do así. semeador, amém? Él va a contar E depois la que ele parábola del conta a parábola sembrador. do semeador, os discípulos chegam para ele no verso 10 e Y diz después que assim, él cuenta la mestre, palabra del sembrador, los discípulos vienen a él en el versículo os 10 y discípulos dice, se Maestro, aproximaram-se dele e perguntaram, por que los falas ao discípulos se povo em aproximaron a él y parábolas? le preguntaron, ¿por qué Jesus hablas al pueblo en respondeu, parábolas? a vocês foi dado o Jesús conhecimento respondió, dos mistérios a vosotros do reino dos céus. se les ha dado Porém, conocimiento del misterio de los reinos a del quem cielo, tem pero a será ellos no. dado, e este terá em grande A los quantidade. que tienen se De les quem não, dará de quem não y tem, tendrán gran até o que tem lhe cantidad. será tirado. De los Por que esta razão eu lhes no falo por tienen, ni parábolas. siquiera lo que tienen les será Porque quitado. vendo eles não Por veem, esa razón e ouvindo hablo não por parábolas, ouvem, porque nem viendo entende. Neles ellos no se ven y cumpre a escuchando no profecia oyen de ni entienden. Isaías, que diz, ainda que En ellos se cumple la profecía estejam de Isaías sempre que dice, ouvindo, vocês nunca entenderão. aunque Ainda que ellos estén estejam sempre siempre vendo, jamais oyendo, nunca perceberão. entenderán. Por quê? Y aunque Pois estén o siempre viendo, coração no desse percibirán. povo ¿Por se qué? tornou Porque el corazón insensível de estas de má personas vontade. se ha vuelto Ouvirão insensible. com seus ouvidos e fecharão os seus Oirán olhos. con sus Se oídos y assim não cerrarán sus fosse, ojos. poderiam ver com os seus olhos e Si ouvir así com no os seus fuera, ouvidos e podrían ver con sus entender com ojos o y escuchar con coração sus e se oídos y converter entender e eu con el os corazón curaria. y O Senhor convertirse está falando aqui de uma y yo los curaría. motivação. El Señor está Ele está hablando falando de aqui una de um motivación, querer real está que tem hablando que haver no de nosso un coração querer, de un na deseo busca pelo real Senhor. que tiene que haber en nuestro Porque corazón muitas en la vezes, búsqueda del amados, a gente Señor. pode ouvir, a gente pode fazer parte de Porque uma muchas igreja, veces, pode amados, vir nosotros todos os podemos, domingos, pode assistir os podemos ir, cultos, podemos ser parte de una iglesia, mas estar todos los se domingos, isso não, podemos asistir a los cultos, se a gente não buscar isso, não querer isso de pero si fato, esa amados, gente no busca, a no gente vai quiere ser que esa nem esse povo. Vai ouvir, verdad, vai ver amados, e nada vai mudar na nossa vida. vamos a ser como esta gente. Por quê, amados? Vamos a escuchar, vamos a Por que ver, nós pero nada va a estamos cambiar aqui? nuestra vida. ¿Por qué, amados? Por que nós vimos todos os ¿Por qué es que domingos para estamos cá? aquí, amados? Por que nós ¿Por qué assistimos os venimos todos los cultos domingos aquí? online? Isso ¿Por tem qué que venimos a los essa cultos, motivação tem que ser servicios sincera no online? nosso coração de Esa buscar o motivación Senhor. tiene que ser sincera en Amém? el corazón, en O buscar Senhor al sempre Señor. vai falar de Amén. coração El Señor siempre va a entregue, hablar de un corazón realmente rendido ao Senhor. de la E entrega, isso vai fazer de un com corazón que a realmente nossa vida rendido al realmente Señor. mude. Y eso va a hacer Aleluia. que su vida realmente Vocês já se cambie. perguntaram, eu muitas Aleluya. vezes me perguntei, Senhor, por Ustedes que ya se muitas vezes preguntaron, yo muchas eu veces estou me na igreja, eu pregunto, vejo, mas Señor, eu ¿por não qué muchas veces consigo yo estoy en la vencer. iglesia Eu não consigo vencer esse y, pecado, eu y não no consigo sair dessa consigo situação. Parece que já há algo vencer ese pecado, no mecânico. consigo salir Eu de não esa sinto situación? nada. Parece que es algo É por mecánico. causa disso. Yo no siento nada. Nós temos que Es por causa buscar de eso, o hermanos. Senhor de fato. Tenemos que no nosso buscar coração. al Señor Isso vai fazer en com que essa verdad, palavra de fato con todo nuestro entre corazón. nós. Y Lembra eso que ele falou hará isso que aqui esa da palabra realmente parábola da entre en semente, nosotros. do semeador. Recuerde eso que dijo Lá ele dá en 4 exemplos, en la mas palabra apenas del um sembrador. dá fruto. Allí da 4 ejemplos, pero Aquela que solo caiu uno no bom da fruto. solo. El que As cayó outras que caiu na beira do en buena caminho, tierra. não deu nada. Las otras As que quedaron en el caiu entre as camino. pedras, até No pasó cresceu nada. pouquinho, Los que cayeron mas entre las ficou. piedras A outra incluso que caiu entre crecieron os un espinhos, poco, cresceu até pero de uma quemada. forma um pouco maior, La otra que creció entre mas os los espinhos, que espinos as coisas dessa vida crecieron sufocaram ela. hasta ser un E ela poco más morreu. grande.
y las cosas de esta vida las Ele asfixiaban, fala que y ele ella sonda o murió. nosso coração. Amén. Amém, amados? Isso Y é él sério. dice que esta tierra É es por lo que isso hay que en nuestro muitas vezes corazón. nós Amén, vivemos amados. diferentes Esto es não. serio. Es por eso que muchas veces Amém? la gente no cambia. Amén. E Amén. Esperemos un segundito, amado, que se cortó. aleluia. Louvado seja Deus. Aleluya. Hebreus, capítulo Alabado sea el 11. Señor. Hebreos, Amém, amados? Hebreos capítulo A 11. gente até compartilhou isso de uma forma bem resumida na célula de quinta-feira. Isso, Hebreos amados, é uma parte 11. fundamental para nós que Esto, estamos amado, aqui es una parte servindo ao fundamental Senhor para nosotros, ou buscando que servir ao estamos Senhor. aquí sirviendo al Señor Hebreus, y buscando servir al Señor. a gente é Hebreos, acostumado a andar vários capítulos, vários livros da Bíblia nas nossas ministrações, mas talvez a gente só fique aqui hoje, até porque o livro de Hebreus, capítulo 11, é um resumo de toda a Bíblia. Amém? Tem el várias libro de Hebreos histórias, capítulo 11 es un resumen de toda la Biblia. então eu creio que a gente vai Hay ficar varias algum historias tempo allí. aqui no dia de hoje. Entonces Hebreus creo capítulo que nos 11 vamos a diz quedar más o assim, menos aquí. Hebreos capítulo 11 dice así. em algumas Bíblias, em algumas versões, o título é Os En Heróis da algunas Fé. Biblias, en algunas versiones, el título es Los héroes de la Isso é fe. interessante. Diz Es assim, ora, interesante. a fé é a Dice así. certeza daquilo que esperamos Es e a pues la prova fe, la das coisas que certeza não. de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Olha que interessante, amados. Ele fala de uma Mira qué interesante, certeza. amados. Él No habla de entanto, una certeza ele fala de uma prova, y mas después depois ele fala que él habla de una isso tudo prueba, é algo que não se vê. pero luego habla Então, de mas já que prestaram atenção? todo eso es lo que no se ve. O que é a fé? ¿No usted ha prestado atención en Porque, eso? amados, ¿Qué es la fe? assim como há um outro Porque, Jesus, amados, assim como há um outro así evangelho, como assim como há hay otro outros Jesús y deuses, hay otro evangelio, assim como así há como um hay otros outro dioses, espírito, así como hay assim otro há também espíritu, muitas fés. así hay también Amém. muchas religiones. Mas qual que é a Amén. fé? A fé que nós temos que ter. Pero, ¿qué es la fe? La fe Porque que tenemos que todos tener, nós que debemos de temos fé. tener. Porque todos De alguma nosotros forma, tenemos fe, de algum nível, de em alguna alguma coisa. forma, Amém? en O algún profeta do Senhor, nivel, ele sempre fala. Se você en perguntar para algo. alguém, Amén. você crê em Deus? El profeta del Señor siempre habla, Você é si le nascido de novo? preguntan, Sim. se me preguntan a mí, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted nació de E se nuevo? a gente Sí. perguntar, você tem fé? Sim, tenho fé. Y si Mas qual é essa te fé? preguntamos, ¿tenés fe? Sí, Qual é tengo essa fe. fé ¿Pero para qué a es esta salvação? fe? A fé que nós devemos ¿Cuál de es ter. esta fe para salvación? Amém? La fe que debemos Qual é essa tener. fé? Amén. E aqui no ¿Cómo capítulo es esa fe? 11 de Hebreus, ele já começa explicando o que é fé. Y aquí en el A fé capítulo é a 11 certeza de daquilo Hebreo, que él está explicando lo esperamos. que es la Então ele fe. fala de uma esperança. La fe es la Algo que não é certeza de visível. lo que Algo que esperamos. ainda não se Es una esperanza materializou que no es ainda. visible, que no E se a prova do que materializó nós todavía. não vemos. Aleluia. Y la prueba de que no vemos. Pois foi por Aleluya. meio delas que os antigos receberam um bom testemunho. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. E a gente já começa a perceber que Aleluya. a fé, La gente um comienza dos a percibir princípios da que la fé, fe dos es uno de los propósitos da principios de la fé, fe, é gerar um de los bom propósitos de la fe, testemunho. es Não é generar você un alcançar buen algo. testimonio. No es usted Aleluia. alcanzar algo. Até Aleluya. porque uma das coisas que a teologia nos ensina é exatamente isso. Porque una de las Aquela fé, cosas aquela fé que que é la teología nos explicada, enseña es aquela fé eso. que é palpável, que é vista. Aquella fe explicada, aquella fe que es palpable, que es Aleluia. vista. Aleluya. Mas ele fala que a fé, o do propósito Pero principal él da fé é habla gerar que la em fe, nós el propósito principal de la fe testemunho. es generar en nosotros un buen Testemunho de quê? testimonio. Nós vamos ¿Testimonio de ver qué? alguns exemplos que foram dados. Nosotros vamos a ver aquí Aleluia. los ejemplos que fueron Porque o dados. livro de Hebreus, Aleluya. capítulo 11, ele é um livro
talvez o que é mais explicativo. Porque el libro de Hebreo capítulo 11 Aleluia. es Ele dá el uma más série de explicativo. exemplos Aleluya. Él do da que una eles serie de alcançaram. ejemplos Qual foi esse bom testemunho que alcançaram? de lo que ellos O que alcanzaron. foi aquilo que eles não ¿Cuál fue viram, el testimonio que que eles lograron? não apalpavam, mas que eles viveram por ¿Qué aquilo? fue lo que ellos no vieron? Aleluia. Aleluya. Mas às vezes a gente só conhece a fé como Pero a aquela coisa que a veces gente pode ver, aquilo que é utilitário, solo conocemos la aquilo que fe faz como lo que prosperar, podemos que ver, faz curar, lo que es utilitario, aquilo que que te hace você pode prosperar, palpar. que, E quando isso não que aquello que acontece, usted puede o que palpar. que gera? Cuando eso no acontece, ¿qué Frustração. sucede? ¿Qué genera? Isso não é Frustración. fé. Amém? E Eso no es hoje, fe. que o Senhor nos Amén. ajude Y hoy, a que el Señor nos compartilhar isso, ayude amados. O que é essa fé? Qual é a fé que Deus espera de para nós? compartir esto, amado. Ele ¿Qué fala es la assim, ó, fe? foi por meio dela ¿Qué que fe os espera Dios de antigos nosotros? receberam um bom ¿Quién dice así? testemunho. Fue por medio de ella que Pela fé, fue por entendemos que o ella que recibieron universo foi buen formado pela testimonio. Por la fe palavra entendemos que el de universo Deus. fue preparado por la palabra de Dios, De de modo que modo aquilo que se vê não que lo foi que se feito ve do que é no fue visível. hecho Será que nós de conseguimos esas de cosas fato visibles. crer nisso? ¿Será que nosotros Aleluia. realmente creemos en esto? Será que nós conseguimos crer nisso? Aleluya. ¿Será que nosotros podemos creer De en esto? verdade? Que tudo que nós vemos de De fato foi verdad. criado pelo Senhor, pelo poder da sua palavra? Todo lo que vemos fue creado por el Porque às Señor, por vezes el a gente poder de su pode palabra. entender isso, Porque a veces aceitar podemos isso. entender eso, Mas será que nós aceptar cremos nisso? eso. Pero ¿será que nosotros creemos en eso? Amém? Esa es Pela una pregunta, fé, amén. Abel ofereceu a Deus Por um la fe, sacrifício Abel superior ofreció ao de Caim. a Dios más Pela fé, excelente ele foi sacrificio que Caín, reconhecido como justo quando Deus por aprovou a lo sua cual oferta, alcanzó testimonio de que embora era justo, esteja morto por meio dando da Dios fé testimonio de sus que ofrendas, fala. por medio de la fe. Pela fé, Todavía lo habla. Abel ele ofereceu a Deus melhor Por la fe, sacrifício, uma melhor Abel oferta. ofreció a Dios un mejor Isso, amados, nos sacrificio, traz uma una mensagem mejor muito ofrenda. profunda. Eso, amados, nos trae un Porque a palavra mensaje de Deus muy fala em Gênesis profundo. capítulo 4, que é um Porque la palabra determinado de Dios tempo, habla en os Génesis dois capítulo foram 4 entregar que uma en oferta para o determinado Senhor. tiempo Os dois foram movidos los dos a fueron a entregar buscar, a una ofrenda al ofertar a Señor. Deus algo. Los dos fueron trasladados Mas a palavra de Deus a fala dar que algo a Deus Dios, a rejeitou ofrecer Caim e algo sua a Dios. oferta, Pero la palabra porque de a Dios oferta dice dele foi trazida que Dios da rechazó terra, do seu la próprio ofrenda trabalho. de Caín, Mas porque su Abel ofrenda fue traída de la ofereceu tierra, de das su propio primícias das trabajo. Pero gorduras dos Abel seus bens, ofreció um sacrifício que para ele custou vida, los premios custou de sus sangue. ovejas, las primicias. Aleluia. Un sacrificio que le costó la vida. Caim, ele colheu ali, depois ele ia Aleluya. plantar de novo e ia nascer de novo. Caín Mas aquilo que Abel recogió allí y después iba a ofereceu a volver de Deus, nuevo. não voltaria. Iba a nacer de nuevo. Pero lo que Abel ofreció Entende? no fue que volvería atrás algo. E o Senhor fala ¿Entiende? que isso foi pela fé. El Señor A fé moveu. habla que esto fue por la fe. La fe Você movió consegue a entender a Abel a profundidade hacer disso? esto. Tendo ¿Usted entiende la profundidad de esto, amado? parelhando essas duas ofertas, esse exemplo que a própria Bíblia nos deu Teniendo de el paralelo de Caim estas e dos Abel quando ofertas ofertaram a Deus, que la Biblia nos dio de Caín y Abel cuando ofrendaron a Dios. e muitas vezes a gente faz isso na força do nosso braço, semelhante a Caim. Y muchas veces lo hacemos por la fuerza de nuestro brazo, como Caín, E muitas vezes nada acontece. la ofrenda de Dios. Y muchas veces nada pasa. O Senhor fala que ele rejeitou ¿Por qué a será? oferta de Caim. Entenda, amado, El isso Señor é habla muito que Él profundo. rechazó la Porque ofrenda aqui de nós estamos falando Caín. de fé. Entienda, amado, esto es muy profundo, Daquilo que porque ahí nós estamos não hablando de vemos, uma fe, esperança que nós não vemos, não de lo que nosotros no alcançamos, vemos, mas no lo temos. palpamos, Amém? E ele pero fala tenemos que certeza. ainda que ele Amém? esteja morto, ainda E ele fala, habla gerou aqui quem essa fé, dele dar essa oferta, gerou o quê? Um bom Él generó esa fe, esa entrega, esa até ofrenda. hoje nós ¿Generó estamos qué? falando aqui Un buen dele. testimonio Amém? Aleluia. de lo que hablamos Pela hoy. fé, Enoque foi arrebatado.
de modo que não experimentou a morte. Por la fe, E já não Enoc foi fue encontrado porque arrebatado Deus o havia arrebatado. Pois antes de para no ser ver muerte, y no fue arrebatado, hallado, recebeu porque lo traspuso Dios. Y antes testemunho que de fuese que tinha traspuesto, agradado. tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoque viveu pouquinho antes de Noé. Enoc Amém? Se vivió un a gente poco for antes de fazer as Noé. contas dos Amén. anos lá, você vai ver que foi Si espaço nosotros lo muito vemos curto ali. hacer la Ele cuenta de viveu, ele los años, conheceu. ahí vamos a ver que hay un espacio muy corto. Naquele mesmo tempo que a humanidade En aquel vivia mismo tiempo que Noé, naquela que la época a pior humanidad devassidão da terra. vivía en Que esa Enoque foi época destruída. la peor Mas devastación de la mesmo tierra, diante daquele de ese modo quedó cenário, destruido. ele escolheu Pero incluso ante aquel escenario, él eligió caminar con Dios por la fe. Entende, amados? Foi essa ¿Entiende, fé amado? daquilo que ele não via Fue esa fe, que fez ele aquel que tomar él no veía, uma aquello que él no posição veía, por Deus no meio de uma que geração lo hizo tomar a él, tomar una posición por Dios en el medio de una generación Mas corrupta. muitas vezes nós estamos embaraçados ainda com as coisas deste mundo. Muchas veces nosotros estamos avergonzados todavía con las cosas de este mundo, Tendo, por exemplo, Enoque. que nos falta fe, Amém? teniendo, por ejemplo, Enoc. Amén. Porque a fé fez Enoque dar passo. ¿Es cierto eso, amado? Porque E la se fe separar de uma geração hizo que corrupta. Enoc diera un paso y se De forma separara que de ele una alcançou generación corrupta. testemunho que agradara a Deus De tal forma que que él Deus o alcanzó tomou testimonio que para si. agradara a Dios, de tal forma que Dios lo tomó para sí. Aleluia. Pela fé. Aleluya. Foi isso que Por la a fe. fé gerou nele. Fue eso Entende? que la fe generó en él. A fé não gerou nele ¿Entiende? buscar coisas naquele La tempo. fe la fe no Coisas generó que en ele él que conseguia buscara ver, cosas que en ia aquella época. satisfazer algum desejo dele, não. Cosas que él A fé gerou nele conseguía ver que lo iban a satisfacer el posicionamento de se deseo suyo. separar de uma No, geração la fe corrupta. generó en él un posicionamiento, separarse de una generación corrupta. Ele alcançou bom Eso es testemunho. que la fe generó en él. Consiguió un Aleluia. buen resultado, un buen Verso testimonio. 6. Aleluya. Sem fé Verso 6. é impossível. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es Não há posible. como. É No hay cómo, no hay impossível manera. agradar Es imposible agradar a Dios. No entanto, no verso Aleluya. anterior ele fala que Enoque, pela Tanto fé, en el se verso anterior, él posicionou de habla que tal Enoc, forma por la que fe, ele agradou a Deus. se tomó una postura, se posicionó de tal forma que E ele agradó a continua e Dios. fala assim, porque sem fé é Y él impossível. Não é possível. continúa y dice así, porque sin E fe aqui es que está o imposible engano muitas agradar a vezes que nós Dios. podemos No estar es posible, inseridos. amado. Y ahí que estás el Porque nós engaño muchas podemos veces, estar amados. aqui, fazer parte da igreja, fazer até Porque nosotros algumas podemos estar coisas para o aquí, Senhor, hacer parte de la iglesia, incluso hacer algunas cosas para el mas Señor, não está agradando ao Senhor. y capaz que no estamos agradando al Señor, Fé, verdadeira fé. porque no hay fe, Entende, mano? Isso é sério. verdadera fe. ¿Entiende, amado? Na Esto es próxima serio. oportunidade, quando nós vamos ministrar em En la João próxima capítulo oportunidad, cuando 15, tengamos que ele ministrar fala assim que o Juan Pai é o capítulo lavrador e 15, Cristo é a videira. E ele fala assim, todo él habla ramo así, que não que el estiver Padre es el labrador, estando em mim, que Cristo es la não vid, der fruto, y él dice, toda rama que no sea en mí, que estando en mí no Deus da corta. fruto, la corta. É Deus que corta. ¿Quién la corta? Es E Dios ele que fala assim, corta. todo o ramo que estando em mim, Y él está habla nele, así, faz parte toda dele de alguma forma, rama que estando não der en mí, fruto, o que es Pai parte vem de e él de alguna corta. forma, no da fruto, el Será que nós Padre já paramos viene para y pensar corta. nisso? Deus corta. ¿Será que nos podemos poner a pensar en Deus esto? tira. Dios corta, amado. Dios E aqui ele fala tira. que sem fé é impossível. Y aquí agradar él a habla Deus. que sin fe es imposible agradar a Dios. Arcebispo fala que, dando aquele exemplo, às vezes El você pode arzobispo ser dice cortado que e ainda al dar ese para haver ejemplo, a labor veces de seiva, você ainda passa puede que te semanas corten, verdinho. aunque todavía queda un poco de Parece que savia está y vivo, todavía pasa semanas verde. mas não está. Parece que está vivo, E nós podemos pero estar no lo aqui, está. volta a falar nisso, amados. Talvez fazendo Nosotros podemos algumas estar coisas, aquí, e talvez não repito, está agradando, tal vez haciendo algunas cosas porque não há y tal vez no estamos agradando al Señor. essa verdadeira fé.
porque no existe tal fe, esa verdadera Posso ter fe. fé para cura, posso ter fé para ficar próspero, posso ter Usted fé tal vez para puede fazer tener fe qualquer para la coisa. cura, tener fe para ser Mas essa próspero, fé para hacer cualquier cosa, talvez não pode haver em nós. pero esta E fe aqui que está a mensagem. no puede haber en nosotros, Isso quizás que no nós puede haber en temos que nosotros, y buscar, aquí es donde irmãos. está el mensaje. Amém? Esto que tenemos que buscar, amados. É isso que nós temos que Amén. buscar. Os próprios exemplos que eu vou ler aqui vai mostrar o que essa fé que Es que lo tem que que tenemos que haver em buscar, los nós, propios ejemplos que vemos ela aquí en la age, ela Biblia. opera, ¿Cuál como es la opera. fe que tiene que haber en nosotros? Por isso que o ¿Cómo tema dessa funciona? ¿Cómo ministração opera? é ¿Cómo es? qual fé? Por eso que el tema de esta Qual administración é a sua es, fé? ¿qué fe tienes? Aleluia. ¿Cuál es tu fe? Verso 7. Aleluya. Pela fé, Noé, Verso 7. quando Por la avisado fe, a Noé, respeito das coisas que não se cuando fue viam, advertido por Dios acerca de movido com cosas que santo aún no se temor, veían, construiu uma arca con temor para salvar preparó el sua arca família. Aleluia. en que su casa se salvase. E quando nós entendemos Aleluya. o que foi isso, amados, não é aquela historinha Y muitas cuando vezes que nós entendemos qué lemos com fue esto, criança, aquelas amados, coisas bonitinhas e tal. Não, no es mucha naquele tempo esta nem sequer historia que havia nosotros el cuentito que chovido. le hacemos a, a los Não niños. sabia En o ese que era tiempo ni siquiera había chuva. llovido, Ele amados. não estava perto de um No mar, sabían lo ele que era não estava lluvia. perto de um rio. Él no estaba cerca del mar. E quando Él no nós estaba vamos ver cerca de a un río. proporção daquela obra, daquela Y cuando arca, vamos a ver la proporción de é algo aquella obra, de aquella naquele arca, tempo sem ferramenta para es 8 algo pessoas, en aquel é algo tiempo sin impossível de se herramienta imaginar para ello, construir. para 8 personas, es algo E imposible de ele passou imaginar, de 100 construir. anos construindo aquilo, Y él pasó 100 años porque ele construyendo foi aquello, avisado divinamente. E a porque fue fé el avisado, creu, él fue a avisado fé fez divinamente, com que amados. ele Y la cresce na fé. fe, y él creyó, y teniendo fe, lo hizo. E no Creyó entanto, en nós estamos eso, sendo yo lo avisados, o Messias construiré. está vindo. O Messias está vindo, as Nosotros estamos siendo profecias estão se avisados, cumprindo amados. El Mesías diante está dos nossos olhos. viniendo. Las profecías están cumpliendo delante de nuestros E ojos. muitas vezes, eu falo por mim mesmo, muitas vezes parece que isso não é real ainda. Y muchas veces yo hablo por mí mismo. Parece que esto no fuera Mas se eu real. for falar para os amados, eu vivo Pero yo hablar para los amados, pela vinda de Jesus Cristo. Eu tô que nem o profeta do Senhor yo falou vivo aos por la Timóteos, venida de Jesucristo. esteja vigilante. Yo soy tal como Vigie, profeta del Señor vigie dijo. tudo. Estén Até se alertas, você estiver olhando no estén celular, en vigie vigilia aquilo para que todo el não te tiempo. contaminar. Será que nós vivemos Si dessa usted forma? mirando el celular, usted Eu vigile fiquei para no imaginando quando eu contaminarse. ouvi. Falei assim, não, eu estou longe. Vivimos de esta manera, Muitas vezes eu tô amados. embaraçado, eu me perco em muitas coisas. Muchas veces yo todavía me da vergüenza, me pierdo E por muchas isso que eu cosas. decidi trazer, compartilhar essa mensagem. Y por eso que yo decidí Porque quando eu traer y ouvi compartir este o mensaje. profeta do Senhor falando aquilo, eu falei, Porque cuando yo escuché al profeta del Señor hablar aquello, eu não dije, vivo mi isso, não Dios, vivo isso. yo no vivo todavía, no vivo esto. E essa, amados, é uma realidade. Pelo Y menos eso, na minha amado, vida. es una realidad. Não sei na dos amados. Que al menos está en mi vida. No sé Mas la de aqui los ele fala amados. que essa fé Pero moveu quando Pero aquí él habla que Noé esta foi fe divinamente movió avisado, ó, vai cuando vir um Noé, dilúvio, eu vou destruir cuando fue agora divinamente o mundo. Construa a avisado, arca. Ele creu. dijo, vendrá un diluvio, Ele destruiré el construiu a mundo, arca. construye el arca. Él creyó, amados. Él Ele não construyó tinha, el arca. amados, ele não tinha as ferramentas que o pastor Fernando tem para mexer aqui com madeira. Él no tenía las herramientas, Ele fez aquela como el arca pastor de Fernando mais de trabaja aquí con 130 ellas. metros. Él hizo aquella arca de más de 130 100 anos metros, trabalhando arduamente todos os dias ali. 100 años trabajando duro, cada Nós día vivemos isso. allí. Essa é a fé que nós devemos ter nesse tempo. ¿Será que nosotros vivimos eso? É Esa es la fé fe que vai nos debemos tener. levar à salvação. Es esa fe que nos va a Entende, amados? conducir a la salvación. ¿Entiende, amado? Qual é a sua fé? Esse é o tema da mensagem. ¿Cuál es su fe? Será que é Este es el igual a tema del essa? mensaje. ¿Será que es igual a Aleluia. esta? Aleluya. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Pense Dice de nisso, acuerdo a la fe. Aleluya. herdeiro, Piensa en se eso, amado. tornou herdeiro da justiça que é segundo a Él se heredó, él se tornó heredero de Aleluia. la justicia que es según la fe. Esta Abraão, fe. quando chamado, Aleluya.
Por la fe, obedeceu. Abraham, Isso siendo aqui, llamado, amados, já coloca em obedeció. xeque a nossa fé. Eso aquí, amado, A fé que nós ya dizemos deja en ter. jaque a nuestra fe. Porque a fé, muitas vezes, que nós dizemos Por ter la é fe que aquela nosotros pessoa, decimos é aquele tener. que é movido Porque la fe muchas veces por uma decimos tener satisfação, es uma aquella que yo realização. hablé, aquella que es movida por una satisfacción, por una É aquilo que satisfacción, já por no un final logro. de tudo você consegue apalpar. Es aquello que al A final de todo verdadeira usted fé, consigue ela palpar. gera obediência. La verdadera fe genera A obediencia. fé, essa fé, ela é baseada La fe, na obediência. esta fe Quando Noé se foi basa avisado, ele en fez la o quê? obediencia. Obedeceu. Cuando él Quando fue quando Deus advertido, apareceu para Abraão, fala ¿el assim, que sai da hizo? sua terra, Obedeció. Cuando da onde você cuando cresceu, Dios se le apareció a nasceu, Abraham, dice así, deja tu tierra, sai do meio da sua donde creciste, parentela, que donde eles naciste, são seus amados, e sal vá de para medio de uma tu terra parentela, que ainda que eu son hei sus de te amados, mostrar. y ve a una tierra que todavía te mostraré. Ele nem falou assim, ó, é ali, ó, vira a esquina, é ali, Sorocaba, Y él ni 70 siquiera quilômetros de dijo, São Paulo, está de Guarulhos. allí, mira, date la vuelta a la esquina. Ele falou assim, ainda eu vou te mostrar. No, No él caminho, le dijo, durante o yo te caminho voy eu a vou te mostrar mostrando. en el Aleluia. camino, durante el camino. Quando chamado, Aleluya. obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais Cuando lo tarde llamaron, obedeció receberia y se como dirigió herança. a un lugar que más tarde Embora não soubesse recibiría para como onde herencia. estava indo. Y aunque no Sabe sabía o que é fé? A dónde verdadeira fé, estaba irmão? yendo. ¿Usted ve lo que es la fe, la verdadera fe? A verdadeira fé, eu até escrevi uma frase aqui, eu vou ler para os amados. La verdadera fe, Deixa eu só incluso achar escribí aqui. una frase aquí A que se la fé haré que a mis agrada a seres Deus queridos. começa quando a La fe que lógica agrada a Dios termina. comienza donde termina la lógica. Aleluia. Aleluya. Quando você já não entende, não tem explicação, você simplesmente vai. Cuando usted no entiende, no hay explicación, Você crê. simplemente ve, Aleluia. tú crees. Aleluya. Continuando aqui. Pela fé, Continuando peregrinou na aquí, terra prometida, como se estivesse em terra por la estranha. fe, Viveu peregrinó em por la tendas, tierra prometida bem como Isaac e como Jacó, si fuera tierra extraña. co-herdeiros da Vivió en mesma tiendas, promessa, al igual que Isaac y Jacob, pois ele esperava a coherederos de la cidade misma de promesa, alicerces, porque cujo arquiteto e ellos edificador é esperaban, Deus. Olha só, amados. cuyo arquitecto y Ele constructor es recebeu Dios. uma Mira solo promessa, esto, ó, vou te amados. dar uma terra, Él recibió una promesa, entende? una Mas tierra. quando ele Dijo, Dios, te chegou daré una tierra, nela, ¿entiende? ele Pero cuando andou él e llegó viveu en ali como ella, se aquilo não fosse a promessa. Por él quê? caminó y vio Porque ele ahí entendia que como si no fuera havia la uma promesa. promessa ¿Por qué? superior. Porque él E ele entendió que había viveu una por promesa isso. mayor O que acontece é que muitas vezes y él vivió por nós eso. queremos algo, Lo que pasa buscamos que algo muchas e a gente veces vive por aquilo, queremos sabendo algo que o nós temos buscamos algo algo superior, mas a gente vive por aquilo. sabiendo que hay algo superior, pero la gente vive Aquilo que por é aquello que superior realmente é vive. como se fosse segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano, ou como Es talvez como nem fosse real. aquello que es superior es como que si fuese en tercer, cuarto, Aleluia. quinto No plano, entanto, a como si ni fé siquiera fuera real. que Abraão Aleluya. tem, Sin embargo, teve, la fe e que deu esse bom que Abraham testemunho, tuvo ele mesmo tendo uma promessa y que dio ese seria buen visível testimonio, para ele, él mismo teniendo una promesa que e sería uma outra visible para promessa él que não era visível. y otra promesa que no era Quando ele tomou visible. posse da primeira, ele ignorou ela, Cuando él tomó posesión de la primera, porque ele la ignoró, sabia que a verdadeira era aquela porque él que sabía o que la arquiteto e construtor verdadera Deus. era aquella que el arquitecto y Aleluia. constructor, que es Dios. Essa é a fé. Aleluya. Amém, amados? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Pela Dios. fé, Amén. Abraão. E também Por la fe, a Abraham, própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu y poder para también gerar por la fe, filho, Sara porque misma recibió considerou fuerza fiel para aquele que concebir, havia feito a promessa. Assim, porque daquele consideró homem, fiel a já quien sem había hecho la vitalidade, promesa. originaram-se descendentes tão Y así numerosos como como aquel as hombre sin estrelas do vitalidad céu, e tão incontáveis se como a areia originaron da praia. descendientes tan numerosos como las estrellas en el Todos cielo, como estes incontables como viveram la arena de la pela playa. fé. Todos estos E vivieron por morreram sem la fe receber o que tinha sido y prometido. E murieron aqui sin está a questão. recibir lo que tenía sido prometido. Y A aquí está fé, la ela é cuestión, amados. baseada numa promessa que ainda vai La se fe revelar.
es basada en una promesa E numa que promessa que todavía vai se se va a revelar revelar. que não tem nada a ver com Es essas una coisas promesa aqui. que se va a revelar que no tiene nada que ver con estas cosas aquí. Porque muitas vezes a gente está embaraçado nelas. Y porque muchas Porque veces eles estamos viveram enredados en pela ellas. fé, pela Porque ellos promessa que vivieron tinha por la sido feita fe, para eles. Mas a palavra de Deus por fala la assim: todos promesa morreram que tenía que haber sido, que fue sem ter la fe la promesa fue para visto. ellos. Todos murieron sin tener. Aí você entende aquele texto tão, Ahí usted tão entiende mencionado, tão aquel texto pregado de así 2 tan Timóteo, mencionado y quando tan Paulo fala predicado assim: en segunda de combati o bom Timoteo, cuando combate, Pablo habla encerrei así: a he carreira, peleado la buena batalla, guardei a fé. terminé la Agora só me carrera, resta mantuve la a fe. coroa. Ahora todo lo É que me isso. queda Ele fez es la parte corona de la justicia. deste mesmo que talvez Él ele fue não escreveu. parte de esto, aunque tal Aleluia. vez él mismo escribió. Aleluya. E por que que nós vivemos a nossa vida apenas ¿Y por por qué aquilo que a nosotros gente vivimos vê? nuestras vidas Essa é a questão. É isso que nós solo devemos se por perguntar. aquello lo que É vemos, isso que eu estou me amados? Es la perguntando. pregunta. Porque talvez se cumpre em nós Es lo que yo me estoy preguntando. a Porque tal vez promessa si se de cumplió 1 para Tessalonicenses 4. nosotros Nós que estamos la vivos promesa de seremos Tesalonicenses arrebatados. 4. Mas Nosotros que talvez não estamos vivos fomos seremos antes. arrebatados. E também se cumpre em Pero nós quizás fuimos aqueles antes. que morreram em Y Cristo. también se Primeiro cumple para ressuscitarão em nosotros Cristo. que los que De murieron en qualquer Cristo forma, nós temos que resucitarán viver por isso. primero. É por isso que o profeta De do Senhor cualquier sempre forma, está tenemos batendo que nessa vivir por mesma eso. tecla. Es por eso que el profeta del Señor siempre está golpeando, Não é mais hablando, um ensino golpeando, teológico. perdón, la misma llave. No es una É um enseñanza clamor teológica. para que a gente viva por isso. Es un clamor para que la gente Aleluia. viva por eso. Que isso realmente entre em nós. Aleluya. Que eso realmente entre en Aleluia. nosotros. Porque Aleluya. se a Bíblia fala que todas as coisas que tem aqui, tudo vai se Porque si la perder, Biblia tudo vai habla ficar, então por que nós estamos apegados a de que isso todas las cosas ainda? se van a perder y todo Não va a estou quedar falando de aquí, es coisas porque físicas, nosotros assim, estamos trabalhar apegados a eso. ou deixar, não estou falando disso. Estou falando de Por ejemplo, confiar. Porque no a estoy gente vai ver hablando de que a trabajar y todas esas fé, a cosas. verdadeira fé, é Estoy na hablando verdade de confiar. confiar, porque la fe, Porque la crer, verdadera todo fe, mundo crê. es realmente Mas confianza. confiar é diferente de crer. Porque todo el mundo cree, Aleluia. pero es diferente Não foi à toa que o Senhor la deixou confianza. esse capítulo aqui. Amém? Não No é só fue por nada que palavras el de Señor dejó este efeitos capítulo aquí, amados. bonitas. Não, amados. Isso aqui é um manual de vida. No, no son palabras de efectos bonitos, no, É amados. algo que a gente tem que se Es un manual de espelhar. vida. Es algo que la gente tiene que Amém? reflejarse. Todos Amén. eles viveram pela fé e morreram sem receber o que Todos tinha ellos sido vivieron por la fe prometido. y murieron sin recibir Viram-no de lo que longe tenía e de sido longe o prometido. saudaram, reconhecendo Lo que vieron eram de lejos y lo estrangeiros e saludaron de peregrinos na lejos. terra. Reconocieron que eran Os extranjeros que y assim peregrinos en la falam tierra. mostram que estão buscando uma Los pátria. que hablan así demuestran lo que Ele está son, falando de estilo de vida en aqui. busca de una patria. Se tivesse pensado Aquí naquela estaban hablando del estilo de de vida. onde Si hubieran saíram, pensado en eso, teriam a oportunidade de de voltar. dónde Não vinieron, foi isso que aconteceu com a mulher de Ló? habrían tenido oportunidad de volver. No entanto, qual é a No fue mensagem esto lo para que le pasó a la nós? mujer de Lot. Olhem Pero ¿cuál es el mensaje para a mulher de nosotros? Ló. Preste Miren atenção la no que ela mujer de fez. Lot. Não Presta façam atención lo que ella o hizo. que ela fez. Aleluia. No hagan lo que ella Se hizo. tiverem pensado naquela de onde Aleluya. saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez Si hubieran disso, pensado uno esperavam de para dónde eles lo uma dejaron, pátria tendrían la melhor. oportunidad de volver Isto atrás. é, En a cambio, esperaban pátria una patria celestial. mejor. Por esta, olha o que ele vai falar aqui, Esto es la amados. patria Por celestial. esta razão, Deus não se Pero en envergonha de realidad ser anhelaban una chamado patria Deus. mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de E ellos, agora Deus dá o pues les ha testemunho. preparado una ciudad. Aquí ahora Dios da el Entende, amados? testimonio. Porque nós podemos estar vivendo uma vida completamente ¿Entiende, enganados amado? dentro da Porque igreja. nosotros podemos estar viviendo una vida completamente engañados dentro de la iglesia. Aleluia. Olha só, esses Aleluya. que entenderam a fé e viveram pela fé, próprio Deus. Mira, Lembra solo a que a esos que fé gera entendieron la bom fe y testemunho? vivieron por la O fe, próprio Deus vai falar assim, e o Deus la fe não se genera un buen envergonhará testimonio. de Dios ser mismo chamado habla Deus así. deles. Y Dios no Ou se seja, avergonzará de ser llamado su Dios. O Deus sea, pode se envergonhar de ser chamado Deus de algumas pessoas.
Dios puede avergonzarse de ser llamado Dios, el Dios Não de é à algunas toa que ele personas. fala assim, Mateus capítulo 7 fala assim, naquele dia, nem te conheço, No me extraña que hable así. não sei nem Mateo quem capítulo você é. 17, É que dice disso que o así, Senhor está en aquel falando. día ni te conozco, ni siquiera sé quién eres. Es de Amém? eso que está hablando el Señor. É disso que o Senhor está Amén. falando. Es de eso que el Señor está hablando. Aleluia. Pela fé, Abraão, Aleluya. quando Deus o pôs à prova, Por la fe, Abraham, cuando Dios entende? Não lo foi puso en Satanás. prueba, Quando ¿entiende? Deus No o fue pôs à Satanás. prova, Cuando ofereceu Dios Isaac como lo sacrifício. probó, le Aquele ofreció que a havia Isaac como recebido as sacrificio. promessas estava a ponto de Aquel que había sacrificar o recibido seu las único promesas filho. estaba a punto de sacrificar a su único hijo. Qual foi uma das promessas que Abraão recebeu de Deus? Você ¿Cuál terá fue um una de las filho e promesas que esse Abraham recibió filho de vai Dios? ser chamado a minha descendência. Tú tendrás un hijo E y isso ese demorou, niño será llamado parecia mi que não ia descendencia. acontecer. Y eso tardó, E o Senhor parecía que no iba a cumpriu a suceder. promessa, deu Isaac. Y el Señor cumplió la promesa, Quando Isaac dio a Isaac. desmamou, ele fez uma grande festa. Cuando Isaac E o Senhor fue estava observando aqui. del estado, hizo una gran fiesta. Y E el um Señor certo estaba ponto, Deus viendo eso. aparece para Abraão e fala assim, eu quero Isaac. En un Você momento quer? determinado, Dios se aparece a Abraham y dice, quiero a Isaac, Aleluia. que sacrifiques a Isaac. Abraão não ficou questionando com Aleluya. Deus. Lembra que a verdadeira fé gera Abraham no obediência? discutió con Dios. A verdadeira fé também não gera questionamento. Recuerden que la verdadera fe genera obediencia. Ele não ficou La questionando verdadera com fe Deus. tampoco genera interrogatorio. Não, Senhor, mas o Senhor não Él no prometeu. discutió E con agora o Dios. Senhor está pedindo, que negócio é esse? No, Señor, usted no me prometió Não, esto, ele levantou e eso. foi. Y ahora, no. Él se levantó y Aleluia. fue. E aqui o Senhor fala que Deus pôs ele à Aleluya. prova. Y aquí el Señor habla que Dios puso Entende? a él a prueba. E qual é a mensagem para nós? ¿Entiende? Será que a nossa fé, aquela fé que nós ¿Y temos, cuál es el mensaje para será que é nosotros? ¿Será que estabelecida nuestra fe, esa fe que na nosotros verdadeira tenemos, fé? esa E se fe Deus pedir o nosso filho? es establecida en esta fe, en la verdadera fe? ¿Y si Dios nos pide a nuestro hijo? Aleluia. E Aleluya. se Deus decidir levar o nosso filho? E se Deus Y decidir si levar Dios decide a llevarse a nossa nuestro esposa hijo, ou o nosso y si Dios esposo, decide no caso das mulheres, ou llevar nossos nuestra pais, ou esposa nossa o nuestra mãe, nossos pais esposa, que a gente ama. o nuestros E aí? padres, nuestras madres, la gente que uno ama, ¿y allí? Entende? Será que a nossa fé está ¿Entiende? baseada nisso? Porque Abraão, a gente vai ler aqui, que Abraão, ¿Será que ele nuestra fe está basada en ofereceu, eso? ele se decidiu obedecer, Porque oferecer, porque Abraham ele sabia que ofreció, Deus era poderoso para trazer de volta. él sabía que Dios era poderoso para traer de nuevo. Aleluia. Aleluya. Isso, amados, isso é para a gente Eso, medir a nossa amados. Eso es Você vai falar para até lá de verdade. medir E se nuestra Deus fe, pedir um ente nosso, si levar es um ente realmente nosso, real. Y si Dios pide a un nós ser vamos ficar assim, querido, zangados lleva a com un ser Deus? querido nuestro, ¿estaremos enojados con Dios? Nós vamos falar assim, Senhor, por que o Senhor fez isso? Vamos a hacer esto. Oh Señor, Já ¿por qué pensamos? hiciste? ¿Por qué haces? ¿Alguna vez te Aleluia. has parado a pensar eso? Vou só abrir Aleluya. um parênteses. Um certo dia, a Alicia, eu só tinha a Alicia. Eu e Solo voy a abrir Rafael un só tinha a paréntesis. Alicia. Un Ela tinha día, acho que uns Alicia, 3 yo aninhos. solo tenía a Alicia. E naquele Tenía dia, como 3 a gente añitos. dormiu, acordamos e a gente En aquel levava día, ela cedo decía, para nos a creche. despertamos E aquele y dia, llevaba a temprano gente a ella acordou, para la guardería. havia um clima diferente em casa. Y aquel día nos despertamos, era un clima Um diferente clima en casa. totalmente diferente. E aí, tudo bem, tomamos Un clima café, fui totalmente levar a Alicia diferente. Y luego, todo bien, tomamos un para a café, creche. fui a llevar E quando eu deixei ela a na la porta guardería. da escola, Y cuando da sala la dela, dejé a ella en la puerta eu de la deixei escuela, ela e del aula de saí. ella, yo la dejé Parece que veio assim y me fui. algo negro assim, ó. Y parece que vino E así veio aquela algo sensação de negro que así aquela sobre seria a mí. última vez que eu Y aquella estava vendo a Alicia. sensación que me vino, que sería la última vez que yo estaba Amados, viendo isso a era real. Alicia. Parecia que era. Sabe quando a sensação que eu Amados, nunca eso mais fue vou ver ela? real. Parecía E eu que subi yo nunca meio más iba a verla, pensativo iba a naquilo, volver a verla. sem entender, porque Y yo era muito subí forte. Aquela pensativo angústia, sabe, de sin perda. entender por qué eso era E muy quando eu cheguei em fuerte. Era casa, a angustia, ya Rafaela sabes, tinha sentido esa a mesma pérdida. Y coisa. cuando llegué en casa, Rafael E eu había falei sentido assim, lo mismo. nossa, senti um negócio estranho. E ela Y já yo com o olho cheio de hablé lágrimas así y já. dije,
Sentí una Nossa, sensación parece que extraña, vai ser a última vez que eu vou ver a Alice. ya E ela falou, eu senti a mesma lleno coisa. de lágrimas, parece que yo E a gente iba a ver a sentou e aquilo parecia que Alicia la não, última vez. sabe, a gente Ella viveu dijo, um sentí luto la ali. misma cosa. Y nos sentamos y parecía que quedó Parecia que a Alice allí, tinha allí morrido. como estuviéramos de duelo. Se sentía real, se sentía E como que ali a si gente Alicia hubiera conversando e fallecido. chorando, e a gente Y entendeu así assim, nosotros conversando y é o Senhor llorando, levando, né? y entendimos así. Y si el Señor E la passamos toma, o dia assim, até que Señor, chegou a hora de tómala. buscar Amén. ela. Y así E a pasamos el gente día, buscou ela hasta que llegó e la hora de parece irla a que ficou buscar a tudo ella. normal. Y Depois la conversando fuimos a até buscar a com a ella. arcebispa, ela Y falou parece assim, que todo vuelve a Deus fez normalizarse. a Y mesma luego coisa hablando com incluso en vocês. ese momento con el arzobispo Provou dijo, vocês. Dios hizo lo E mismo que naquele hizo con dia, eu Isaac conversando com a y Rafaela, chorando, demostró, a gente fez essa oração, Senhor, ela é tua. y tú. Y ese día estaba O Senhor quer hablando levar. con Rafaela, ella estaba llorando, hicimos esto, oración, E Señor, ella es depois eu tuya. fiz uma Si oração. es el Eu falei assim, Señor, si Senhor, quieres, se a tómalo, Alicia, tómalo. Y luego yo hice una quando ela, se oración chegar o tempo dela y crescer e dije, ela Señor, decidir, si ah, Senhor, Alicia vamos levar cuando embora. Quando ela ella decidir se chegar. crece y se desvía del camino, tú llévala ahora, Aleluia. tómala ahora. Vamos avançar. Embora Amén, Deus lhe tivesse aleluya, dito vamos a avanzar. por meio de Isaac, a Y sua aunque Dios le descendência había será dicho a través de considerada, medio de Isaac Abraão levou em que su conta descendencia que será Deus considerada, pode Abraham ressuscitar os mortos e tomó en cuenta figuradamente que Dios podía recebeu resucitar Isaac de a los volta muertos dentre y os mortos. figuradamente recibió a Isaac Aleluia. de vuelta entre los muertos. Eu quero pular alguns Aleluya. textos por causa do tempo. Pela fé, Yo verso quiero saltearme 22, algunos pela textos fé, por causa del tiempo. José, Dice, no fim da vida, fez verso menção 22. do Por la êxodo dos fe, israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, por la Moisés, fe, recém-nascido, foi escondido durante 3 por la fe meses por José al seus morir pais, mencionó la pois salida de los hijos de estes viam Israel y que dio ele não mandamiento era uma acerca de sus criança, huesos. Por la aleluia, fe, Moisés e cuando não nació fue temeram o escondido por sus decreto do padres rei. por 3 meses porque le Pela fé, vieron olha o que ele vai falar no niño verso 24. Pela fé, hermoso y no Moisés, temieron el já decreto adulto, del rey. Por la fe recusou ser Moisés, hecho ya chamado grande, filho da rehusó filha do llamarse faraó, hija de preferindo Faraón, ser maltratado escogiendo antes com ser o povo de maltratado Deus, con el a pueblo de Dios desfrutar dos que prazeres gozar de los do deleites temporales pecado del durante pecado. algum tempo. Por amor de Cristo, sem ele conhecer Cristo, Por amor de a Cristo, sin él considerou conocer a sua Cristo, desonra uma consideró riqueza su maior do que os tesouros do deshonra Egito. una riqueza mayor de los E a gente sabe que o tesoros del Egito Egipto. simboliza o mundo, este mundo. La gente sabe que el Egipto simboliza el mundo, este Aleluia. mundo. Aleluya. Ele considerou a sua desonra, ser Él maltratado, consideró ser considerado una o deshonra, povo daquele lá, ser maltratado, ser um povo considerado escravo, como la gente con lo de su pueblo, pueblo esclavo. porque os prazeres do pecado Prefirió e as que los riquezas e placeres os tesouros del do Egito, pecado porque contemplava y las a riquezas de los tesoros del sua Egipto, recompensa. Pela fé saiu do Egito, porque él não contemplaba su temendo a ira do recompensa. rei, Por la e fe salió de Egipto, no perseverou, teniendo la ira del rey, porque y via perseveró, aquele que é invisível. porque vio Aleluia. al invisible. Será que nós temos essa Aleluia. fé, irmãos? ¿Será que É nosotros isso que tenemos nós esa temos fe? que entender. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados, para entender. Amén. Aleluia. Pela fé Aleluya. celebrou a Páscoa e fez a aspersão do Por la sangue, fe para que o celebró la Pascua y exterminador não tocasse nos y el filhos mais velhos dos rociamiento de la primogênitos. sangre Pela fé para o el povo atravessou o mar exterminador vermelho como em de terra los seca, primogénitos. mas quando os egípcios Por la tentaram fe, el fazê-lo, pueblo cruzó morreu el mar ahogados. rojo como en tierra Pela firme, pero fé, cuando e los aqui egipcios intentaron é hacerlos, interessante, murieron amados, ele ahogados por su fe. começa a trazer Y nível de aquí es fé, interesante, uma amado, fé que que é de empieza a conquista, traer uma un fé que nivel é de de fe, grandes una fe feitos. que es de Amém? conquista, una fe Espere um pouco. que es de grandes hechos. Continuar Amén. lendo. Pela fé, os muros de Pero Jericó, espere un poco. depois de serem rodeados durante 7 dias. Por la Pela fe, fé, a prostituta Raabe, por ter por la acolhido fe seus cayeron los muros de testemunhos, Jericó não después de foi rodar morta 7 pelos días. que haviam Por la fe, sido La ramera no desobedientes. pereció O que direi conjuntamente con los mais? desobedientes, habiendo Não recibido tenho a los tempo para espías en falar de paz. Gideão, ¿Y qué más Baraque, digo? Sansão, Porque el Jefté, tiempo me faltaría Davi, contando de Gedeón, de Samuel e os Barak, de Sansón, profetas, de os Jefté, de quais David, pela así como fé Samuel y de los conquistaram profetas. reinos, praticaram a Porque por fe justiça, conquistaron alcançaram o reinos, cumprimento hicieron de justicias, promessas. Amém? alcanzaron promesas, taparon Aquela bocas de fé, leones. sabe,
altruísta, aquela fé de conquista. Amém? Mas olha aquella só, fe quero que os altruista, amados aquella prestem fe de atenção conquista. nos Amén. versos seguintes. Ó, Pero pela fé mire atención en los alcançaram o versos cumprimento de siguientes. promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o Por la poder fe do alcanzaron fogo, cumplimiento de escaparam promesas. do fio da espada, da fraqueza Apagaron tiraram impetuoso, força, evitaron filo de la espada, tornaram-se sacaron poderosos na batalha fuerzas de e la puseram em debilidad, se fuga os hicieron exércitos fuertes en estranhos. batallas, pusieron en Houve fuga mulheres ejércitos que extranjeros. pela ressurreição tiveram de Las volta mujeres os seus recibieron mortos. sus muertos mediante Interessante resurrección, que mas otros ele fueron fala de uma atormentados, fé no de aceptaron el conquista rescate. e de uma forma sem explicar, Interesante, que habla de una fe abrupta, de conquista y de una completamente abrupta. Ele forma muda o cenário. inexplicable, abrupta, E ele fala de completamente outro abrupta. nível de fé. Él cambió el escenario. Presta atenção nisso. Él habla de otro Eu vou nivel de ler fe. novamente e Presten os amados, atención en quero que eso. os amados prestem atenção à forma Yo abrupta voy a que ele leer muda nuevamente o sentido da y fé. Amém? quiero que los amados presten Porque atención essa fé, de la forma abrupta que muitas él cambia el vezes é aquela significado de fé la que a fe. gente Amén. busca. Porque esta fe muchas Amém? veces es la fe que Tem alguma nosotros coisa errada buscamos. com isso? Obviamente que não. Amén. Porque quando a gente vai olhar o que ¿Hay aconteceu, algo errado que con eles esto? Obviamente conseguiram que no. essas Porque cuando la gente esses va a esses ver grandes qué feitos, pasó, los que quando eles fecharam a boca consiguieron de leões, quem que ele estas está falando grandes ali? hazañas, Daniel, cuando ellos amém? taparon la boca a los leones, ¿qué Mas está qual foi o hablando decreto allí? do rei? De Daniel. Amén. Não se dobre em toda ¿Cuál a fue el decreto del região, rey? não adorará outro rei a não ser a estátua do rei, No adorará a a não otro ser rey o excepto la rei estatua da Pérsia, da Babilônia. del E rey de Daniel, o que ele Persia, fez? de la Babilonia. Eu só ¿Y vou Daniel qué hizo? adorar e orar ao rei dos No, exércitos. solo E adoraré por y causa oraré al disso, rey de los de dessa ejércitos. fé, Y por dessa causa de obediência, eso, amém? de esa fe, Dessa de esa adoração ao obediencia, verdadeiro rei, amén, ele foi lançado na cova dos leões. de de forma esa injusta. adoración al verdadero rey, Amém? él fue Quando a gente arrojado a la vê fosa de que los leones pela de fé manera apagaram o injusta. poder do fogo, de quem que Amén. ele está falando? Cuando la gente va a ver que dice por la Sadraque, fe Mesaque e Abednego. apagaron el poder de Quando fuego, foi ¿de quién está levantada a hablando? estátua do rei, De Sadrach, dito o Mesach y decreto, Abednego. Y cuando fue quando levantada la tocar a estatua del trombeta, rey, tocar que as fue dicho el harpas, os decreto, tamborins, tudo, vocês devem se cuando tocaran prostrar la e adorar a trompeta, estátua. tocaran las arpas, Né? las pequeñas Diante cosas, de centenas de milhares tú de solo de pessoas. postrarse y adorar, ¿de qué Eles foram hicieron? os Frente a únicos três que ficaram. cientos de personas, a miles de personas. E eles foram Esos fueron los lançados no únicos tres fogo, que quedaron de pie. aquecidos 7 vezes mais. Y fueron lanzados al fuego, Essa fé fez com que eles calentados 7 veces alcançassem más. grandes coisas. Esa fe Amém? Então les é hizo bom que a ellos gente ter alcanzaran grandes entendimento cosas. do que é a Amén. verdadeira fé, que fez Entonces es com que bueno eles para nosotros alcançassem tener un essa fé entendimiento de lo que es la é verdadera fe. robusta. ¿Qué hizo que ellos Não é alcanzaran esa fe? fazer La campanha fe de de 7 conquista. dias, do campanha de não sei do que, No se para trata de hacer alcançar a campaña prosperidade durante divina. 7 Não é días isso que ele está falando aqui. Essa fé, para que é uma fé alcanzar de la prosperidad de la vida. conquista, No fue eso. foi baseado Es na una fe, esa fe de obediência deles. conquista Foi fue baseado na basada submissão en la deles ao único obediencia, Deus. fue basada en la E foi sumisión colocado al eles à único Dios, prova, mas que eles alcançaram que grandes fue coisas. colocado a ellos a Mas eu prueba, quero que os amados pero ellos prestem atenção lograron nisso, grandes cosas. da forma abrupta que ele muda o Pero cenário yo creo que los da tomamos fé. atención de eso, Amém? de la forma Vou ler abrupta novamente a partir do verso que ellos 32. mudan el Que escenario de direi la fe. mais? Não tenho Voy tempo a leer para el verso falar de 32. Gideão, ¿Y qué más Baraque, digo? Sansão, Porque el Jefté, tiempo que me faltaría Davi, contando de Salomão e Gedeón, os de Barak, de profetas, os Sansón, de quais pela Jefté, de fé David, conquistaram reinos, así como de Samuel y de praticaram los justiça, profetas, que por alcançaram la fe conquistaron reinos, hicieron conquistaram justicia, reinos, alcanzaron praticaram promesas, justiça, taparon alcançaram boca de cumprimento de leones, promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, apagaron da fuegos fraqueza tiraram impetuosos, força, evitaron tornaram-se al filo de la poderosos na espada, sacaron batalha fuerzas e de puseram em debilidad, fuga se exércitos hicieron fuertes en estrangeiros. batallas Houve y mulheres pusieron en fuga que, ejércitos extranjeros. que pela ressurreição Las os mujeres mortos recibieron sus tiveram muertos seus mediante maridos de volta. resurrección, Amém? Uns foram mas otros fueron torturados. atormentados, Ele mudou assim, de forma abrupta. no Uns aceptaron el foram rescate. torturados. Outros se Los otros recusaram fueron atormentados, a ser libertos para poder alcançar uma ressurreição no aceptaron el rescate, superior. a fin de obtener Aleluia. mejor resurrección. Aleluya. É tão interessante isso, mas porque ele está falando de uma fé que, sabe, Entonces está interesante esto, amados, incendeia o porque están nosso hablando de una coração. fe E de repente ele fala assim, uns foram torturados. que enciende nuestro Se corazón. recusaram ser Y libertados algunos fueron torturados, para alcançar uma fé
se negaron a ser libres para alcanzar Há outro una fe nível de fé, superior. amados. Há outro Hay nível. otro nivel de fe, amados. Aleluia. Hay otro nivel de fe. Continuando. Aleluya. Outros inventaram zombaria Continuando. e açoites. Outros Otros ainda foram acorrentados e experimentaron, colocados na prisão, apedrejados, cerrado ao meio, posto à prova, fueron mortos em apredados, arcerrados, emboscada, tentados, muertos a andaram espada, estuvieron de errantes, aquí para vestidos allá, de pele cubiertos de con las pieles de ovelhas e de ovejas y de cabras, cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não necesitados, era digno afligidos y maltratados. deles. El mundo Aleluia. no era digno Olha só, amados, a fé. de ellos. Aleluya. Desse segundo grupo, Aleluya. Miras, ele amados, la termina fe. assim: o mundo De não este era segundo digno grupo deles. termina así. El mundo no era digno de Olha o ellos. testemunho que eles alcançaron pela fé. Porque talvez se a gente Mira el for trazer aqui testimonio uma que ellos mensagem de alcanzaron por la fé, fe. frisando nas grandes conquistas, amados, isso vai incendiar Porque nosso tal vez coração. si traemos aquí un mensaje de fe enfatizando las grandes conquistas, amados, Ser zombado, esto ser será, maltratado, ser encienda nuestros açoitado, corazones, amados. ser cortado ao meio. Pero es otro nivel. El ser burlado, maltratado, ser azotado, ser cortado por la Isso mitad. também é fé. Aleluia. E o Senhor Esto también es declara, ele fe. fecha isso, ele fala assim: Aleluya. deixes, Y el esse mundo não Señor foi digno. declara y cierra esto así. Este mundo aqui não foi digno De deles. estos el mundo no era digno de Aleluia. ellos. Aleluya. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Vagaron por Todos el estes desierto y por las receberam montañas, bom por las cuevas. testemunho Todos pela fé, por meio da ellos fé. recibieron buen testimonio No entanto, nenhum por deles medio de la fe. recebeu o que havia sido prometido. Sin embargo, ni uno de ellos recibieron lo que había sido prometido. Será que nós conseguimos viver a nossa Aleluya. vida dessa forma, nessa fé? ¿Será que nosotros podemos vivir nuestra Ele vida fala que así, nenhum con esta deles fe, recebeu en esta fe? o Él que dice havia que sido ninguno prometido. de ellos recibió O que havia sido prometido? lo que se A había sido verdadeira prometido, promessa, que é estar com o Senhor la verdadera promesa, nos céus, no reino dele. que es Amém? estar con el Señor, en el Ao aire, verso en los 40. cielos, en su reino. Amén. Se coloque de pé no mais poderoso nome de Jesus. Al verso 40. Deus já vi, se colocasse à frente. Ponte de pie en el poderoso nombre de Porque aqui Jesús. também há uma mensagem. Ojalá los adoradores ya se me pongan al frente, porque aquí también hay un mensaje, hermanos. Todos estes receberam bom testemunho. Por Y meio todos da ellos, aunque alcanzaron un buen testimonio Essa fé, mediante la amados, que fe, nós temos que ter. É essa fé que nós esa temos que fe es que buscar. tenemos que tener, amados. É essa fé que tem que operar Esta em fe es la que nós. tenemos que buscar. É essa fé que vai nos preparar Es esta fe que tiene que da operar en forma nosotros. adequada ao reino dos Es céus. esta fe que nos va a preparar É essa de fé alguna que o manera Senhor quer para el reino encontrar de em los nós cielos. quando Ele se manifestar Es esta nos fe lares. que el E se Señor nós quiere estivermos encontrar en vivos, nosotros estaremos então cuando Él se arrebatados manifiesta en e los nos hogares. encontraremos Y si juntamente estamos com Ele vivos, nos entonces ares. seremos Mas é só se houver arrebatados fé. y nos encontraremos juntamente, si nos encontraremos junto con Él en el aire. Pero solo si existe esta fe. Esta fé, ela não é ¿Entiende? contrato. Muitas vezes a gente trata a fé, amados, como Esta fe contrato. no es un contrato. Eu Es como creio, eu como faço, esta fe, como se un eu receber contrato. algo. Yo Não creo, é isso. lo hago, si recibo o Não é algo. isso. No es así, amados. Deus não mede a No fé es eso. por aquilo que se pode Dios no mide la alcançar, fe mas pela por lo que se puede obediência que ela alcanzar, gera. sino por la obediencia que A fé genera. ela não é negociável. Não é uma negociação, não é um contrato. La fe no es negociable, no es una A fé é negociación, no você es un crer contrato. naquilo que ainda há de se La fe manifestar. es creer Aquilo en que lo de que fato está não é por visível. venir, por manifestarse. Aquello que no es visible. Verso Amén. 40. Deus havia planejado algo Verso melhor 40. para quem? Para nós. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Presta atenção, amados. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, Todos nenhum ellos deles recebeu recibieron o que havia buen sido testimonio por medio de la fe, prometido. hermanos. Deus, Ninguno por de quê? ellos recibió lo que Porque se le había Deus havia prometido todavía. planejado algo melhor Dios, ¿por para qué? nós. Porque Dios había planeado algo mejor para Para que nosotros. conosco
para que con nosotros eran ellos perfeccionados. ¿Qué el Señor quiere decir con esto? Hay una responsabilidad, hermanos. Nosotros que vivimos en la generación del fin, la generación del rapto, ante un escenario de apostasía completa, delante de una generación más pecaminosa que Sodoma y Gomorra, quizás del tiempo de Noé, o quizás del tiempo de Noé, perdón. ¿Entenderla? ¿Usted entiende la responsabilidad que tenemos? Dios ha planeado algo mejor para nosotros. No fue el que planeó aquí. ¿Quién? De modo que si nosotros ellos fueran perfeccionados. Cuando hablamos, la Biblia declara que la gloria de la primera casa será más grande que la primera. Entender la responsabilidad que recae en tu mano. ¿Podemos continuar jugando a ser creyente, amado? ¿Entiende ahora por qué el profeta del Señor golpea tanto esa tecla? No juegues. No juegues. Aquellos que se quedan, será terrible. Dios había planeado algo mejor para nosotros, para que nosotros, ellos que vivieron por la fe, sin embargo, todavía no he logrado disfrutar de lo que venía a ser prometido. Era para nosotros perfeccionado. Amén. Recibe esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Quiero agradecer esta oportunidad. Amén.